uma bobeira tão grande. Então foi o orgulho deles que tirou ele do jardim. Então essa canção está nos dando essa direção de Adão e Eva, que o orgulho tirou ele do jardim, que era no paraíso, e veio para a terra. Aí a segunda história fala, sua humildade colocou o jardim em mim. Por que a sua humildade colocou o jardim em mim? Fez carne nele. Então, porque Jesus foi o segundo Adão nosso. O primeiro Adão, que era a nossa oportunidade, a gente perdeu. Saiu, acabou, não tinha mais jeito. Aí Deus, no seu amor infinito por nós, Ele mandou Jesus. Então, Adão estava no paraíso, no jardim, lá de boa, e acabou tendo que vir para a terra. O que Deus fez? Ele mandou do jardim, Ele mandou Jesus para cá, para quê? Para que nos dessem salvação. E por isso que nós estamos aprendendo sobre Jesus. Amém? Amém. Então agora vamos começar o nosso bate-papo, que eu não quero que esse seja um monólogo só comigo. Hoje eu nem vou falar pra Fred, você pode largar o violão e vir aqui pra cá mais nas costas? Hoje eu não vou falar muito não, porque normalmente eu não vou falar muito. Então hoje eu vou falar. Não, mas a gente não reclama. Na verdade a gente fica orgulhoso. Alguém viu alguma coisa sobre Jesus, o nascimento de Jesus? Alguém viu algum vídeo? Eu vi. Então, tem alguma curiosidade? Na noite que Jesus nasceu tinha lua, eu olhei a lua ontem. Eu dou Meu Deus! Tinha não, foi antes de meu Deus! Foi criado depois. Tá, a Bianca... Você já decorou, né? Vai, Bianca. Eu falei pra ele. Não, não quero falar, não, você não falou Que ninguém. assim, mas você acabou de me falar que queria Bianca falar. começou a falar, gente. Falou mesmo. Não, eu já falei que eu tinha que Tá, Johan, o que você viu? Você teve alguma curiosidade, alguma coisa que Não, te eu chamou a vi. atenção? Lascou pra nós. Eu não sei. Pô, cara! Eu mas eu vi que os povos lá, que eu esqueci o nome, viu uma Lembro que estrela tinha no três alguma Oriente e coisa. queria É, ir lá tinha pra três alguma adorar coisa. o menino que nasceu. E o outro lá que eu esqueci o nome, Quase foi. Não importa o nome. Tá sabendo mais? Beijo, não olha pro lado mas se eu você acho que gravar. foi ele que ficou meio perturbado com isso. Pelo Ah, era nascimento de o... Jesus. Nossa, esqueci. Herodes. Herói? Ele ficou perturbado com isso que eles disseram e Mas pediu. falar que era o rei. Ele. É aí. Herói? Então deixa eu explicar. a queria situação. matar. É o seguinte, ó. Que foi irado? Herói? Pessoal, essas três pessoas que foram lá encontrar com o menino Jesus, atenção, que vocês vão ouvir história distorcida a respeito disso aí, que ela está falando. Eles falam assim, os três reis magos do Oriente, né? Os três, eles não eram reis e nem eram magos. Mas posso dar uma particularidade que eu vi? Os três não reis gordos. Então por que o nome deles é Os três o obesos. Na verdade, Os três tiveram sedentários. 3 pastores que foram ver Jesus na hora que ele nasceu. Os 3 reis magos, eles foram, eles seguiram a estrela, eles foram chegar lá depois de 2 anos, que foi quando teve a matança. Certo. Aí agora deixa eu explicar sobre os Como três assim? reis. É o seguinte, eles tinham bens, tanto é que cada um levou um presente. Naquela época eles eram nobres, eu acho, alguma coisa assim. Ah, os presentes, Júnior? Aí o que acontece? Eles eram chamados de magos, por quê? Eles eram astrônomos, eles faziam leitura dos céus e aí falavam assim, ó, amanhã vai chover. Aí o pessoal falava, ó, e chovia, falava, ó, aqueles caras lá são magos. Eles não eram magos, né, porque eles estudavam astronomia. Mago, não mago. Então, aí eles, Não, eles eram magos. através dessa descoberta de que a estrela do Oriente, etc e tal, ia nascer o menino Jesus, isso que você estava falando sobre o rei Herodes era o seguinte, porque os judeus já esperavam um Messias. Eu não estou respondendo coisa que vai atrapalhar perguntas e respostas, não. Quando for, você não fala. E aí, estava esperando um rei. Os judeus estavam esperando um rei. E aí o Herodes falou assim, opa, vou perder meu reinado, porque está nascendo um cara aí que vai me tomar todo o meu império. Entendeu? Ele começou a matar as crianças, tudo naquela faixa etária, para poder ver se matava Jesus junto também. Bom, que Entre eles todas haviam as fugido crianças. da cidade porque o anjo Gabriel havia avisado, aí eles fugiram da cidade, foram pro Egito. Será? Sempre existe nerd na turma. Sempre tem. Ela fala rápido. Tem um Julinho que sabe tudo e fala tudo. Nesse caso é Júlia. É o autor. Gustavo sabe alguma coisa? O que você sabe, Gustavo? Era uma vez. Que estava lá, ia matar o Jesus, aí o anjo Gabriel salvou eles. Isso.
Isso. Olha, eu tentei ver de uma maneira assim. Eu pensei que eu disse, gente, sério, porque eu tempo vendo vídeo, pensando que vocês iam mandar um monte de perguntas sobre eu tentar bater a pergunta de vocês não ela ficou preocupada, falou, gente, como é que eu vou responder tanta pergunta? Eu fiquei preocupada. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Não, aí, vamos ler lá pra mim. Eu vou ler lá com vocês, só pra gente, eu vou ler e depois vou passar algumas curiosidades, que eu acho que essas curiosidades vão ficar na cabeça de vocês e não vão permitir que vocês... Peraí, deixa eu fazer uma observação. Às vezes nem todos têm Bíblia, né? Agora tem a Bíblia que você pode baixar pelo app. Você baixa pelo Google Play, Play Store. Pega lá, Mateus 1:18. Peraí, deixa eu pôr. Beleza, galerinha? Então tem a Bíblia no celular. Peraí que eu vou esperar. 1:18. Deixa eu só esperar Eu tá em o hebraico aqui, mas esperar eu o Wesley também chegar. Algumas coisas em hebraico. Pegar um Shaolin. Mateus. Matias. É pra ir onde? Mateus. Você vai baixar? Não, já tenho. Mateus 1:18. Eu nem tenho, eu não tô com meu telefone. Já tô em Mateus, né? Acho que o Wesley foi pegar a O Bíblia. meu não tem 18 não, professor. O meu tem, professor. Viu, você é? O meu não tem 18 não. O capítulo 1, versículo 18 de Mateus. Peraí, capítulo 1. Criou-se uma polêmica. Versículo 18. Tá bom. Criou-se uma polêmica. Você quer acompanhar aí, Wesley? Mateus 1:18. Criou-se uma polêmica aí. Olha, eu vou lendo, vocês vão me acompanhando aqui, ó. Eu vou ler, não vou falar até onde eu vou parar, que eu quero ver aqui. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Que versículo você está aí agora? Agora eu estou no 22. Tudo isso... No capítulo 1? No capítulo 1. Você tem certeza que está no Mateus? Mateus 1, 22. 22. O meu vai ter versículo 16. O meu vai até o 24. É o meu, cara? Tá. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos parar aqui por enquanto. Então, Isso que eu não entendi. Por que Emanuel? Não é Jesus? é porque Emanuel assim, quer dizer Não significa Deus conosco. lá para aqueles lados lá de Israel, a maioria das pessoas, aqui a gente também faz isso, mas não com toda a tradição. Vai dar um nome para o filho, ela vai colocar um nome em que tem alguns significados para poder, aquela pessoa, eu quero colocar um nome que seja abençoado, então vou colocar alguma coisa que seja abençoado, ou que vai ser próspero. Então, esses vários nomes acabam que sendo um significado. O que significa aquele Jesus? Esther significa Quando você vai ler na Bíblia, quando tem um nome, Qual logo nome? a primeira vez que Tem aparece uma uma amiga última da letra. Patrícia que Se você olhar lá colocou embaixo, de né, aparece o versículo e a Cacildes. letra. Aí aparece o significado do nome. Bêbado. O que acontece? Então vamos lá para as nossas primeiras A questão é o que curiosidades. significa A gente casinhos. acaba vendo isso aqui como uma questão até de Natal, né? Wesley, Igor, Giovanni. A gente acaba vendo assim, vem muito na nossa mente aquela presépio, aquelas coisinhas lá. Mas o que acontece? Tem algumas particularidades que a gente não sabe e eu quero passar para vocês. Primeiro, Maria, a maioria das versões fala a Virgem Maria, mas na verdade tem algumas, o significado de ser uma jovem mulher.
Não é só porque ela é virgem, é porque ela é uma jovem mulher. Então, algumas outras versões falam Virgem Maria ou uma jovem mulher, que vai dar a luz ao filho, né? Essa jovem, gente, na verdade, não é uma jovem assim, uma jovem senhora, igual aparece na maioria dos filmes, na maioria uma moça nova em torno de 12, 15 anos. Por causa daquela época eu aprendi o ano passado, retrasado e retrasado. Antes do retrasado, que naquela época a mulher, a partir do momento, a mulher casava com 12 anos. A partir dos 12. Geralmente a mulher era prometida. Aí fala assim, aí tem algumas versões que falam assim, mas Maria não era casada com José ainda, e tem outras versões da Bíblia que falam assim, que ela era mulher dele. Na verdade, naquela época, primeiro, os pais prometiam os filhos. Então ela era prometida e assinava um contrato, igual esse contrato de cartório que a pessoa faz quando vai casar. A pessoa faz, geralmente quando vai casar na igreja, primeiro vai no cartório, casa no cartório, que é o papel, e depois casa na igreja. Isso era feito naquela época. Então, primeiro, quando se fala que ela é casada em algumas versões, mas é porque ela já tinha assinado o contrato, a família já tinha assinado o contrato, e aí tem um período de um ano, mais ou menos, para a pessoa, o homem, juntar dinheiro e pagar o dote por aquela mulher. Então, eles estavam nesse período. Estavam nesse período de um ano em que eles iam basicamente comprar uma mulher. Não é comprar, é porque ele estava provando para o pai que ele podia sustentar aquela mulher. O pai não ia dar a filha para um homem que não podia ter dinheiro, que não podia sustentar ela. Então, aquele dote era para provar que ele tinha condição de sustentar. Para de bater o pé que você me ri. Bater o pé não, por favor. Lembra que essas fotos de tábua foi barulho. O pé é pior para mim. Então, essa é uma das particularidades. Então, ela era uma adolescente. Maria era uma adolescente. Agora a gente para pensar. Essa menina era uma menina muito de Deus. Era uma menina que tinha um coração voltado a Deus, um coração puro, um coração sem maldade. Porque imagina, diante de um mundo inteiro, que não era tanto igual hoje, mas era o mundo todo, ela foi escolhida para ser a filha, a mãe de Jesus, né? Então, assim, Maria era uma mulher que, sim, a gente tem que se exemplificar nela. Se a maioria das mulheres, das meninas hoje, tivesse a noção do que era Maria, em vez de ficar idolatrando muitas outras famosinhas por aí, cantoras, hoje teríamos... A Pablo Vittar. Parece que pode ser idolatrada pelos dois sexos. Nem chama de A. A gente precisa, assim, prestar muita atenção nela, por quê? Porque ela era uma menina e uma menina pura. Aí outra particularidade. José, ele já era mais velho, porque ele já estava no segundo casamento, provavelmente. Porque naquela época o homem tinha mais de duas, mas naquela época em especial não estava tão comum. Meu Deus, né? Ele era viúvo. Ele era viúvo. Porque quando Jesus encontrou aquela mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana, ela já havia tido 5 maridos. Isso. O que significa isso? Que havia já costume. Monogamia. Já não era costume igual lá na época de Moisés, na época de Abraão, tinha costume de ter várias mulheres. Nessa época, na época que foi a chegada de Jesus, já não era comum mais tinha, mas não era tão comum. Então, José, ele era viúvo, prometido de Maria, que era uma adolescente, certo? Chegamos até essa parte? Vamos seguir mais um pouco. Aí, dá a palavra. Aí a gente falamos sobre Maria e José, né? Agora vamos lá, visitantes do Oriente. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Isso. Eu falei assim: o recém-nascido, rei dos judeus. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Ó, nariz de Pinóquio. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ele ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram as estrelas, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino, sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Vamos parar por aqui um pouquinho. Uma particularidade da Bíblia, gente. É pra mim parar também. A gente lê capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, vai por sequência. Mas a Bíblia, ela pode ser que ela é seguido, tem alguns versículos, alguns capítulos que é tudo seguido, é narrado, tudo conforme tem acontecido. E tem capítulos que de uma parte escreveu, vamos pôr, um ano, aí pula daí um ano e dá a sequência. A gente lê, dá a impressão de que é tudo seguido, mas não é. Por exemplo, essa parte aqui aconteceu quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos. Vamos lá para algumas particularidades antes disso. Primeiro, quando coloca os pastores em volta de Jesus, quando fala os reis magos, eu já até falei, não eram os reis magos, eram os pastores. Quando Jesus, Maria, em Lucas fala mais detalhado? Eu acho que é em João. É João, na minha fala mais opinião, detalhado. é em João. Tá. Eu acho que é O que acontece? Maria teve um filho em Belém. É Belém, né? É Belém. Eu já estou me perdendo. Eu estou pensando em outra coisa que eu tenho que falar e eu estou esquecendo aqui. Só que naquela época, que era uma coisa que esse daqui ficou fazendo gracinha, todo mundo acha que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Não. Calma. Tá nervosa. Nossa. Calma, Júlia. Bate o pé aí, vai. Bate o pé um pouquinho. Mas na verdade, hoje eles ainda não tiveram uma precisão no dia correto. Eu vou explicar referente ao fato de que os três pastores foram ao encontro da criança que havia nascido, que era Jesus. Se você considerar que dezembro, Jesus tivesse nascido em dezembro, lá no Oriente Médio, nesse período em dezembro, é um período de escassez de pasto. Ou seja, não havia possibilidade alguma de que esses pastores tivessem. Porque é o seguinte, eles são pastores nômades. Na época não existia cercas. Então, os pastores iam pastoreando as ovelhas e iam de campo em campo, viajando quilômetros. E levando aquele mundo de ovelhas para poder pastorear, para poder eles comerem a grama. Então, naquela região ali, onde Jesus nasceu, em dezembro seria inviável ter grama ali e ter pastores naquela região. Isso prova de que não foi em dezembro. Uma das coisas que eu prestei bastante atenção nos estudos que eu estava fazendo, teve várias... Por que hoje nós chegamos no que é a Bíblia e por que a gente tem certeza disso? Vários historiadores, várias pessoas que eram ateus, eles quiseram questionar a Bíblia e fizeram viagens, isso há muito tempo atrás, fizeram viagem para comprovar que Jesus não estava
não tinha nascido. Que era um personagem fictício. E aí eles iam atrás, eles iam pegar relatos, eles iam ver qual que era. Eles olhavam aqui que tinha uma particularidade, igual o Fred falou, dos pastores. Aí eles eles vão estudar naquele espaço, vai ver, e eles realmente comprovaram que Jesus realmente tinha nascido. Uma das coisas que eu prestei atenção essa noite, que eu vi que eu não imaginava que tinha. Alguém sabe o que é IBGE aqui? IBGE, não é? Censo. Sabe o que é censo? Vocês sabiam que vocês... Faz a contagem. Vocês sabiam que vocês são contados? Todo mundo tem... Em cada cidade tem um censo. E esse censo, ele tem que passar tem que passar de tempos em tempos na casa das pessoas e falar quantas pessoas tem aqui, quantos como tem a casa, qual que é o salário. Eles perguntam tudo da vida. Hoje é mais fácil, que até porque você pode pegar pelo sistema de saúde, né? E isso tinha na época de Jesus. Tinha-se esse censo. Então, às vezes fala assim... até que enfim. Sejam bem-vindos. Rapidão, hein, cara? Mas estamos falando de algumas particularidades do nascimento de Jesus. Então, essas pessoas, eles iam lá, eles iam fazer tipo um censo nas casas. Por isso que se sabe quando foi que Jesus nasceu. E aí eles têm eles cruzam algumas informações de a maioria, quando era-se rico naquela época, ele tinha uma pessoa que andava com ele contando os contos e contando a vida dele para deixar na história, que era um jeito que eles achavam que tinha que ficar para a história. Então eles cruzam algumas informações. Então hoje a Bíblia, gente, não tem nada que algum historiador, alguém estudou e falou assim, olha gente, isso que está na Bíblia não é verdade. Então não tem como questionar e falar assim, Jesus não existiu. Todos os vídeos que eu vi, as pessoas que foram citadas, nos dá a certeza e a confirmação de que Jesus existiu. E como os livros estão na Bíblia? Porque eles se respondem em outra questão da Bíblia. Tudo se confirma. Se você for ver lá, os primeiros versículos da Bíblia, se você for ver lá em Crônicas, tem algumas coisas, alguns detalhes que não tem lá no começo. Que se relacionam. Então essas são as confirmações que nós temos. Deixa eu ver outra particularidade. Tá. Outra coisa que eu queria contar para vocês. O que acontece? Naquela época, os pais eles eram severos, mas não severos a ponto de bater, em ponto de educação. A criança nascia, aí a criança ficava com a mãe, exclusivamente com a mãe, até nas tarefas diárias, até os 4 anos de idade. Aos 2 anos ela era apresentada, ela era circuncisa. Esse negócio aí. E ela ficava com a mãe até os 4 anos de idade, aprendendo todas as tarefas e sendo educada pela mãe. Pasmem, depois dos 4 anos, essa criança ela tem que começar a já trabalhar pelo seu sustento. Como assim? Não é que o pai e a mãe abandonou, não. Depois dos 4 anos, ele começa, meio período do dia, ele começa a trabalhar, ajudar o pai na lavoura, ajudar o pai a fazer alguma coisa para ajudar no sustento. Porque os pais, eles entendiam, e era uma cultura, que precisavam ensinar os filhos. Então, aos 4 anos. Tá? Só pra gente ter essa curiosidade, que isso eu fiquei bem indignada, mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Eu queria falar uma coisa a respeito disso que a Júlia comentou. Não sei, a Júlia, vocês poderiam conversar. Assim, ela citou algumas passagens de crônicas, né? Que fazem relatos paralelos a algumas outras histórias da Bíblia. Porém, nós vamos perceber que existem vários personagens, desculpa o termo aqui, mas não é personagem no sentido fictício, mas de persona, de pessoa, que eles viveram em épocas totalmente diferentes, centenas de anos longe um do outro de existência. Mas o que acontece? O importante é que na confirmação da veracidade da história, é que às vezes há alguma divergência, pequena divergência, e eu vou dar uma. Nos evangelhos,
há um evangelho que diz assim que Jesus estava entrando em Jerusalém e no outro diz que Jesus estava saindo de Jerusalém. Um dos dois estão mentindo? Não é que está mentindo. É porque se a gente for buscar no hebraico aramaico, vai mostrar que estava falando que a entrada de Jerusalém ou a saída de Jerusalém. Se a gente considerar essa porta aqui, é a entrada da cozinha ou a saída da cozinha? Os dois, né? Então, mas o que importa é que Jesus esteve em Jerusalém. O contexto da história a introdução é para dar no contexto da história de que Jesus esteve em Jerusalém. Não importa se ele estava saindo ou se ele estava entrando, se ele estava na entrada ou na saída. Entendeu? Então, só para deixar claro, já que eu estou estudando sobre Bíblia aqui, falar que às vezes vai haver alguma divergênciazinha, mais questão de tradução mesmo. Tá, então a gente entende que era uma das coisas que eu tinha curiosidade, que eu não sabia que eu tinha essa curiosidade, e acabou que eu vi. Quando os magos foram lá, Jesus já estava não com eram 2 magos, anos. que não eram magos para que chegaram agora. Jesus já estava com 2 anos de idade, então não foi uma coisa imediata. Por que eu pensava assim? Agora eu vou ler para vocês que aí eu vou explicar por que eu pensava assim. Aí fala sobre os magos aqui e depois fala assim, ó, depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Ixi, o Senhor não sou. Enquanto isso, eu vou explicar sobre os magos, para quem chegou por último. Eles falam que são os magos, por quê? Porque eles adivinhavam o que ia acontecer, né? Mas na verdade eles eram astrônomos, eles olhavam, estudavam as estrelas, né, os céus, e falavam assim, ó, amanhã vai chover. Aí quando era no outro dia chovia e falavam assim, ó, esses caras são magos. Eles adivinham que Hoje Hoje nós temos um termo diferente, né? Quando a pessoa acerta é cagada, né? Chute. Como esse cara é cagado? Mais ou menos assim. Vamos seguir lá. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Você quer continuar? Cumpriu-se assim o Senhor. Segura aí pra mim que eu quero acompanhar. Assim que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do ungido, Não, posso segurar normal. No Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios haviam enganado, ficou furioso. Então enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores. Isso aqui me chamava a atenção, porque eu falava assim, gente, por que ele matou? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos, sendo que parece que é seguido, né? Mas na verdade não é, porque o erro, a nossa equipe está justamente nisso. Quando você pensa que os magos eles foram com 2 anos, e aí já era tempo, o Herodes percebeu que já era tempo deles ter voltado e eles não voltou. Então quando eles perceberam, eles não vieram, porque para ir e voltar já tinha dado tempo. Ele pegou e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, por causa que já tinha se passado 2 anos, certo? E foi o primeiro, não chama suicídio, como chama quando mata assim? Homicídio. Não, matança assim de muitas crianças, muita gente. Massacre. É tipo um massacre. Chacina. Realmente, chacina. Infanticídio. Ou infanticídio. Relacionado apenas a crianças. E isso assim é uma das coisas que... Não tem chacina. Eu não jogo, você faz. Aqueles que querem confrontar, eles pegam e falam assim, Qualidade. mas por que para Jesus nascer precisou morrer não sei quantas crianças? Mas, infelizmente, uma das coisas que a gente tem, quando alguém te confrontar dessa maneira e falar assim, olha, por que ainda tem mal? Por que Deus é bom e muitas coisas ruins acontecem? Porque tem a maioria das pessoas, eles querem te pegar, eles pegam e falam dessas coisas. Quando falarem assim, fala assim, olha, enquanto houver um homem de coração ruim nessa terra, vai existir coisas ruins. Porque não é Deus que permite. É uma semente que Deus que faz. E nasce frutos ruins. Porque tem pessoas ruins ainda. Enquanto o dia que nós estivermos no céu e nada de ruim, pessoas ruins tiver, aí sim não vai haver mais morte, não vai haver mais desastre, não vai haver mais tragédia. Mas enquanto houver uma pessoa aqui nessa terra com o coração ruim, coisas ruins vão acontecer. Seja na meteorologia, seja com desastres, porque a gente já está acabando com esse mundo mesmo, não tem
O ser humano, ele tá acabando com aquilo que Deus fez para nos dar vida, né? Que foi a terra, a natureza, muitas coisas. Então, quando alguém te questionar e falar assim, por que precisou daquela matança? Você fala assim, porque tinham heróis que tinham um coração ruim, mas Deus não tem nada a ver com isso. Heróis tinham um coração ruim. Certo? Vamos ver outra particularidade aqui. A volta para Israel. Deixa eu só ver, eu queria falar sobre... Tá na Bíblia. Nossa, boa, eu pensei nisso. Entre Gênesis e Apocalipse. Mas eu falei assim pra mim, não vou falar. Não vou falar. Alguém Eu tô na casa do Wesley. Se você tá em outro lugar, fica difícil. Vai parecer muito idiota, né? Tá aí no 2:29. O povo já acha, né? Não vou dar ênfase. 2:29. Não tem 29 na minha. Ei, mau exemplo. Só vai até o Eu vou abrir no meu. Aqui meu tem. Gente, é a mesma Bíblia que vocês? 23. Aqui é até 23 também. O meu também é 23. Aqui também, é até a 23. Aqui na cama. Agora sim. 29. Que é até 31. Não, mas passou pro 24, tá no 23. Gente, me acompanha aqui. Mateus. Sua Bíblia especial tem mais coisa, né? Ô, Yorra, tá passando na frente da câmera, mano. Se eu tomar um tiro. 19. Olha lá, pessoal.